Você cria muitas expectativas? Eu acredito que um dos maiores venenos que a gente pode jogar dentro do nosso cérebro é o da expectativa. Porque ou vai gerar frustração ou vai gerar ansiedade. Seja lá o que for, quando a gente começa algo, a gente tem que começar o mais próximo possível do pé no chão. A gente tem que ter essa consciência de que muitas vezes o que a gente começa vai falhar, vai fracassar, vai dar errado e a gente não vai conseguir alcançar aquele sonho, aquele ideal, aquela projeção toda que a gente pensou quando a gente estava começando o projeto. Mas quando a gente aprende a viver um momento, essa ideia do futuro, dessa expectativa maluca, esse delírio, esse sonho irreal, ele acaba deixando de existir. Porque a gente começa a fazer o que tem que ser feito sem se preocupar com o resultado lá na frente. A gente simplesmente faz porque quer fazer. Por exemplo, quando eu comecei a gravar esses vídeos aqui, mais de um mês atrás, eu comecei só por começar. Falei, pô, tá na hora de voltar, tô com umas ideias na cabeça e eu preciso compartilhá-las. Mas sem a menor expectativa, só fazendo porque tem que ser feito. Se uma pessoa vai assistir 100, 200, 300 ou 1000, beleza, maravilha. Mas o importante é fazer. Eu sei que eu tenho que fazer e eu faço. E aí o resto das coisas vão acontecendo. Mas se a gente já começa com a expectativa lá mirabolante, aquela ideia de eu vou começar a fazer isso daqui, eu vou virar milionário do dia pra noite, eu vou virar mega famoso, eu vou virar o maior youtuber do Brasil. Já começa errado. Já começa errado. A gente não está começando com um propósito real, com alguma coisa que está ardendo aqui dentro, que a gente precisa só fazer. Já começa com um objetivo que pode nunca vir a se realizar. E aí, quando a gente vê os resultados, começa a analisar as métricas, começa a analisar o que está dando de novidade ali, a gente pode acabar se frustrando. Mas, se a gente não tem essa expectativa toda, beleza, a gente vai continuar fazendo porque a gente está se divertindo, porque a gente está gostando, porque a gente está se identificando, porque a gente está comunicando a nossa verdade, porque a gente está se melhorando enquanto está passando essas ideias para frente e talvez a gente esteja atingindo uma única pessoa, mas isso já vai ser incrível, já vai ser um ponto alto da nossa carreira. E aí é que tá o grande problema, porque a gente está acostumado a ver um bando de influencer, um bando de gente famosa que tem números mirabolantes, que tem multidões de seguidores, e a gente quer se comparar com esse pessoal. A gente quer olhar para a vida deles e pensar que a nossa vai ser igual. E nunca vai ser, porque mesmo que a gente alcance o tal do sucesso, como é pregado por aí, que seria ter muitos e muitos inscritos, ter muitos e muitos seguidores, a gente não vai ter a mesma vida da outra pessoa, porque a gente tem a nossa vida. E simples, é simples. Esse é o pensamento. Então, independentemente de qual seja o resultado, o sucesso seu não vai ser o mesmo do sucesso daquela outra pessoa. É completamente imaturo e completamente inútil a gente querer se comparar e querer se medir pela régua das outras pessoas, pelo sucesso que as outras pessoas alcançaram. Porque eu acredito que o simples fato de fazer já é um sucesso. O simples fato de você começar algo novo já é um sucesso. E se você não fica alimentando uma expectativa maluca, mirabolante, você vai fazer porque você está gostando de fazer. E ponto. E isso é mais do que ser bem sucedido. Isso é o próprio sucesso. Porque você está ali comunicando uma verdade sua, contando experiências e talvez, muito provavelmente, ajudando pessoas que você não teria a capacidade ou não teria a oportunidade de conhecer por conta mesmo de limitação geográfica, de limitação de tempo. Então, é muito mais vantajoso você começar algo sem esperar muito e só ir fazendo e vendo os resultados acontecendo, do que você começar com a expectativa lá em cima e abandonar o barco porque não conseguiu alcançar o tal do sucesso que você mensura pelo sucesso alheio. E isso vale para qualquer coisa, para qualquer atividade da nossa vida, não precisa ser só relacionado a vídeos no YouTube. Eu também, como já falei em outro vídeo aqui, eu sou escritor, eu amo escrever,
Mas eu entendi que eu não preciso ter milhões de leitores para eu continuar escrevendo. Eu simplesmente escrevo porque eu preciso. E já é suficiente. Já é suficiente. Eu já me sinto bem porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, aquilo que eu me identifico. E eu não preciso das métricas alheias do sucesso para eu me sentir bem. E aí a expectativa morre e vem só a parte boa. Você aproveita aquele momento, você aproveita aquela produção da forma mais pura, porque você não está preocupado em agradar os outros, você não está preocupado em ganhar like, comentário, ficar famoso. Você está só preocupado em viver, em fazer o que está ardendo dentro de você e expor tudo isso que está guardado. E isso é maravilhoso, isso é prazeroso, isso é recompensador. Provavelmente, muitas vezes, vale muito mais do que um aplauso, vale muito mais do que a recompensa financeira, em alguns casos, porque pelo menos você sabe que você está fazendo livremente. Você não está agradando os outros, você não está se colocando numa caixinha, você não está se deformando para conseguir caber em algum lugar. Você está fazendo a sua essência, você está expondo aquilo que você realmente pensa, aquilo que você realmente é. E isso é muito libertador. Isso é incrível, é maravilhoso. E quanto mais você se conhece, quanto mais você aceita a tua autenticidade, aceita a si mesmo e mais profundo vai no seu próprio âmago, no seu próprio ser, mais as coisas começam a ficar legais e mais vívidas, mais alegres, mais leves, porque você caiu na consciência, finalmente, você voltou à sua essência e você entendeu que tanto faz o que os outros pensam de você, tanto faz se a outra pessoa vai achar aquilo ridículo ou não, tanto faz se a outra pessoa vai gostar ou não. No final das contas, o que importa é você se encontrar e você ter a sua própria voz e você projetar ela para onde quer que você esteja e ser cada vez mais autêntico, cada vez mais você mesmo. Você precisa ser. Ser. Só isso. Ser o que você nasceu para ser. Ser a pessoa que você é. E não ficar pensando e analisando somente os números ali que vão medir alguma ideia falsa de sucesso. Porque aquilo ali talvez possa sim te trazer um reconhecimento financeiro e possa te levar ao estrelato, mas a que preço? Talvez para você alcançar um alto patamar, você tenha que deixar tudo aquilo que você acredita de lado e tenha que se deformar tanto, mas tanto, mas tanto que você já não vai mais nem se reconhecer naquilo que você faz. E aí, beleza, qual foi a vantagem disso tudo? Você se transformou em um personagem, você se transformou em um boneco, você se transformou em uma marionete e você perdeu toda a essência. Então, eu acredito que essa história da expectativa, ela realmente é um veneno. E quando a gente faz só por fazer, porque a gente está se divertindo, porque a gente quer expor a nossa opinião, a gente quer expor as nossas experiências, a gente quer contar histórias, a gente quer compartilhar o que a gente viveu e a gente quer botar para fora tudo aquilo que está guardado e simplesmente passar as nossas ideias para frente, a gente está livre e a gente está vivendo como tem que ser vivido. E isso é profundamente recompensador, profundamente incrível e esplêndido. E é isso, não tem muito mais o que falar sobre esse assunto, então fica aí de tarefa de casa para você pensar em quais expectativas você tem alimentado e quais você precisa tirar da sua vida e apenas viver o momento. Até a próxima, valeu!